Senhor, igreja, amém, amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que bom que nós estamos aqui hoje, né? Para louvar Ele, para agradecer por tantas coisas boas que Ele faz, né? Na nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus 4. Do 14 em diante. Tem um povo caloroso aqui. Será que é ele? Eu tô gemidinha aqui. Olha. Amém? Vamos lá? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou aos céus, adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apegue-nos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximou-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça, que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Por enquanto até aqui, depois continuo mais um pouquinho ali. Eu quero falar aqui. Às vezes a gente tem, às vezes não, nós estamos tentados todos os dias a pecar. Né? Então, aqui, Jesus também foi. Ele veio, a Bíblia diz que ele veio igual o homem normal. E ele foi tentado também, e ele passou por isso. Sem pecar. Então, às vezes nós dizemos assim, mas eu não consigo ficar sem, né? Isso, algum pecado, alguma coisa, às vezes a gente tem marido, às vezes tem uma vontade de dar um cacete, né? Jesus, perdão. Mas a gente não pode, né? A gente é tentado, né? Não só nisso, tem outras coisas também, né? Que nem os filhos, às vezes a gente também quer dar um cacete neles, quer já praguejar. Porque eu sempre fui muito de, né? Eu ia lá, dava um safonão e praguejava eles. Mas hoje, eu sei que isso é pecado, que não pode, que a gente tem que abençoar, mesmo com vontade de dar os tabefe neles. Porque eles fazem tanto, mas a gente também é desobediente, né? Se eu for olhar dentro de mim, no meu dia a dia, o que eu faço, tem coisas que Jesus também gosta que eu faço. Eu sou sempre tentada todos os dias, mas eu venço nele, sabe? Eu vou lá, eu oro. Hoje mesmo, eu fui tentada não estar aqui. Eu não queria, por mim eu não queria, sabe? Eu comecei a pensar nas pessoas, o que as pessoas iam achar do que eu ia falar. Aí aquilo me deu, sabe, um medo, uma coisa, mas isso foi, o diabo tentando para tirar o foco da palavra. Minha filha disse, vamos pro shopping, vamos todo mundo pro shopping. E eu dentro de mim, só eu sabia que eu não queria estar aqui. Eu não falei para eles hora nenhuma que eu não queria estar aqui. Eles tudo achando, não, a mãe quer ir, a mãe quer ir. Mas dentro de mim, só eu e Deus sabia. Diante de Deus. Então eu fui lá pro banheiro, eu orei para Deus, eu pedi, eu disse, Senhor, se o Senhor quer essa palavra hoje, se o Senhor vai me usar para falar essa palavra hoje, que nós vamos só o caminho do shopping. Chegamos na porta do shopping, quando nós chegamos na porta do shopping, o carro não entrou para dentro, deu um pano no carro, o carro não foi. Sério, meu marido lá desceu lá na porta, na entrada do shopping, todo mundo buzinando e não dava. Ele foi lá com calma dele, foi lá, arrumou, coisou a segunda vez, aí ele disse, Deus também usou ele, porque ele entendeu que
glória a Deus para trazer essa palavra. Outra coisa, muitas vezes, né, a pessoa que nem a gente tinha aniversário ontem para ir, nós fomos no aniversário. Aí assim, o povo lá gosta de escutar outras coisas que não é, que a gente não é acostumado a escutar. Aí no início foi as musiquinhas gospel, coisa e tal, aí eu comecei, nós tinha karaokê, começamos a cantar, beleza, aquela coisa boa, que é o que a gente vive, né? Aí daqui a pouco começou outras coisas, mas gente, de verdade, me deu uma vontade de ir no baile. Cara do céu, uma vontade que eu disse pro meu marido, ele nem sabe dessas coisas, mas ele percebeu. Eu disse, amor, vamos sair, vamos lá, eu tenho que fazer um negocinho lá na cidade. Vamos lá, eu preciso comprar umas coisas, levar a Gabriela para comprar umas coisas de nela. Vamos. E se mandemos de lá. Gente, glória a Deus, sabe? Mas aquilo, então, a gente tem a tentação, mas a gente tem que saber discernir aquilo que, né, cabe a nós, como cristã, e aquilo que não é mais parte da nossa vida. Né? Igual a pessoa que, né, que é, eu não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, não consigo. Gente, tudo posso naquele que me fortalece, tá lá? Em Filipenses, deixa eu ver agora, que eu não lembro mais, Jesus amado. É Filipenses alguma coisa, deixa eu posso abrir aqui? Eu sei que é Filipenses, gente, vamos lá, que Deus perdoe nós, né, de não lembrar agora, sim. Mas é lá em Filipenses alguma coisa. É Filipenses 4:14. Não, é 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém? Então a gente pode tudo naquele que fortalece nós. Jesus, Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo que nos ajuda. Gente, se deu uma vontade que não é de Deus na vida de vocês, na minha vida, a gente ora, pede para Deus, pede para o Espírito Santo. Se tem uma dificuldade financeira, se Deus pode libertar você de um cigarro, de uma droga, de um vício, como Deus não pode libertar você das dívidas, como Deus não pode tirar nós da tentação naquele momento. Lá no diante, Jesus ele disse que ele suplicava em alta voz, com lágrimas, todos os dias. Se ele suplicava em alta voz, com lágrimas, é porque ele também passava dor na alma dele, no corpo dele. Acha que se ele veio para cá como homem, ele não sofreu? Ele sofreu as mesmas dores que a gente sofre. Só que ele pedia obediência, né? Pedia autoridade para o pai, ele pedia, né, discernimento para o pai, ele pedia que o pai ajudasse. Deus estava ali para ajudar, é o mesmo. Quer ver? Vamos ler lá? Está lá no 7, no mesmo lá em Hebreus, só que daí é 5, do 7 em diante lá. Durante os dias da vida na terra de Jesus, ofereceu oração, súplicas em alta voz, com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua referente missão. Embora sendo filho, ele apresentou a obedecer por meio daquilo que sofreu. Amém? Amém. Amém, Jesus. Então é isso, irmãos, que eu vim dizer para vocês. Tudo posso naquele que fortalece. Se você tem uma dificuldade, se você tem uma dor, se você tem qualquer coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Tentação não é pecado, mas você ceder à tentação é pecado. Então, que Deus nos dê força e nos fortaleça cada dia, para que nós possamos vencer o mal. Ele venceu, e nele, em Jesus, nós conseguimos vencer todas as nossas guerras, nossas batalhas. Amém? Amém. Então vamos se pôr em pé, orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar e nos fortalecer todos os dias, Senhor, da nossa vida, Senhor. Abra os céus essa noite, Senhor, que o teu Espírito venha sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Jesus, vem sobre essa igreja, Senhor, abençoando cada irmão que está aqui, Senhor. Conforme
separado do pecado. Não quer dizer que o pecado não vai bater a tua porta, não quer dizer que você não vai estar em ambientes onde tem pecado, mas a santidade ela é uma decisão do teu coração. É algo que você decide praticar. Você decide se afastar. Por quê? Porque o teu Pai é santo. E Ele falou para Abraão: sede santo, anda na minha presença e seja perfeito. Sede santos como eu sou santo. Amém? Amém. E hoje a gente vai declarar a santidade do Senhor. Então feche os teus olhos. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Fala nos nossos corações conforme a tua vontade. Vem, Jesus. Chega, Doce amor que liberta.
Vem e enche esse lugar com a tua presença. Nós declaramos que o Senhor é santo para sempre. Dentro de nós, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Em nome de Jesus, nós declaramos os céus abertos sobre este lugar, sobre nós. Que nós venhamos sentir a tua presença aqui neste lugar. Em nome de Jesus, e todas as batalhas das trevas que estão conspirando contra este culto sejam cancelados agora, em nome de Jesus. E declaramos a libertação do Senhor vindo. Declaramos as janelas, as portas, os céus abertos sobre nós. Vem Espírito Santo, fala conosco nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe qual é a resposta que cada um precisa. Qual é a direção que cada um precisa. E eu oro para que nessa noite o Senhor venha e fale, Senhor, aos corações. Declaramos, Deus, a tua graça, a tua sabedoria sobre nós. Se for
deu essa palavra ontem, e daí hoje eu abri o status da irmã Ivanete, que estava lá, a palavra de Lucas 6, hoje dando para ela, eu disse, é confirmação então. Amém? Lucas 6, versículo 20. Como é importante, gente, falando disso, né? Estava me lembrando agora. Como é importante, às vezes, né? Que Deus fala com você quando você faz um devocional, quando você está numa célula, quando você está num culto, quando Deus te dá uma palavra, você postar isso. Você postar isso nas redes sociais, você divulgar isso. Porque uma pessoa, ela pode ser usada, você pode ser usado para falar com outra pessoa que está ali, né? Quem diria? Eu não quero imaginar que Deus ia confirmar por causa de um post dela. Foi uma palavra que eu pedi a Deus. Isso aí. E foi a palavra que eu tinha lido ontem. E hoje foi a palavra que Deus deu para ela hoje. Então, assim, é o mesmo Espírito. E eu estou falando isso para vocês, me corrigindo, porque eu não sou de postar. Eu não posto. Pastor Alex que fala para mim, tu não fala nada lá no grupo do Norte? Meu Deus! Eu falei, é verdade, eu não falo nada, deixa tu que fala, tu é uma influência, vai lá e fala. Eu não, né? Eu fico aqui quietinha, se eles precisarem de mim, eles sabem onde me chamar, onde me encontrar, eu não quero ficar manifestando. Mas é o meu jeito, mas eu preciso mudar isso, por quê? Porque Deus fala comigo, e às vezes Deus pode, a palavra que Deus deu para mim, pode dar para você também, pode falar com você. Talvez seja a resposta que você precisa. Ao mesmo tempo, Deus pode falar com você. É a resposta que eu preciso estar contigo. Tá entendendo? Por quê? Porque nós somos uma família. Amém? Amém. Quando o filho não sabe muito o que fazer, às vezes ele pode não perguntar para a mãe, para o pai, porque pode ter medo, mas vai perguntar para a tia, o tio, para a avó, o vô, vai pedir um conselho para alguém. Tá entendendo? Então, como é importante a gente divulgar a palavra de Deus. Então, se você tem uma palavra, se você tem um louvor, se você tem um vídeo, enfim, qualquer coisa que Deus usou, até no culto aqui, tira uma foto, mostra lá, porque você pode pensar, as pessoas vão saber onde é que eu estou, o que eu estou fazendo. Não! Tem pessoas que precisam ver o que você está fazendo, ouvir o que você está ouvindo, ler o que você está lendo, saber o que você está aprendendo com Deus. Porque talvez seja aquela resposta que ela precisa. Amém? Então, vamos lá. Então, Lucas 6, versículo 20, fala assim, ó. Jesus falando com os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Até aqui. Amém? Amém. Então, o Senhor me deu aqui, eu até fiz um devocional ontem sobre essa palavra, porque o Senhor Jesus ele começa a dizer aos discípulos sobre as situações ruins que eles passam no agora, no dia de hoje, que é, a gente leu ali, que é pobreza, que é choro, que é fome e que é perseguição pelo nome de Jesus. E isso não é diferente muitas vezes com a gente. Amém? Amém. Às vezes a gente passa por um momento de pobreza, não sei se aqui alguém já não passou. Às vezes a gente, vocês choram, já choraram na vida, né? A maioria de nós, se não 100%, já nasceu chorando, né? E até o objetivo do médico, que a gente nasça chorando, se não chorar tem problema. Então a gente já nasceu chorando. Fome, muitas vezes pode não ter sido uma escassez de não ter nada no armário, mas às vezes você tem vontade de comer alguma coisa e não poder comprar, ou não poder comer naquela hora, sabe? E a perseguição, muitas vezes a gente é perseguido porque nós somos cristãos, e cada vez mais isso vai se afunilar, cada vez mais isso vai acontecer, e tá normal, e
está tudo certo. Não tem nada de errado com isso. Mas é nesses momentos que o Senhor nos ensina que nós devemos nos alegrar, porque vai existir um tempo no futuro onde todas essas situações serão convertidas em riqueza, alegria, abundância e honra. Glória a Deus. Amém? Todas essas 4 coisas que o Senhor fala aqui na sua palavra é ao contrário do que estamos vivendo hoje. Mas a gente é muito imediatista, a gente quer saber do hoje. Eu não quero saber se eu vou ficar rica amanhã, eu quero saber que eu quero ser rica hoje. Eu não quero saber se eu vou ter abundância, honra, alegria amanhã. Eu sei que eu não quero chorar hoje. Mas o Senhor está nos treinando já para ficar alegres, mesmo nessa situação ruim, para que no futuro a nossa alegria seja plena. Para que no futuro venham os dias onde todas essas coisas ruins se converterão em coisas boas para nós. Mas, isso trazendo para a nossa realidade financeira, ela é muito importante. Porque a gente pensa muito no agora. Eu quero comer agora, eu quero comprar agora, eu quero gastar agora, eu quero fazer agora, eu quero ir agora. Hoje, tem que ser hoje. Porque amanhã eu não sei se eu estou vivo. Porque amanhã eu mereço, porque hoje eu mereço, né? Trabalho tanto, vou usufruir do que eu tenho. Mas a gente não está pensando no futuro. No futuro. E o importante não é como você começa, mas como você vai terminar a tua vida. Amém? Amém. Porque não adianta nada a gente começar bem a nossa vida e no meio do caminho, no final dela, apodrecer. Mas o importante é o que você está construindo para o teu futuro. Qual é o legado, qual é o chamado, qual é a história, qual é a herança que você vai deixar. Não só para os teus filhos, mas para você viver bem num momento onde você talvez não vai mais poder trabalhar. Num momento onde você vai ficar inválido, digamos, no mercado de trabalho, mas não inválido para Deus. Amém? Amém. E aí, o que você está se preparando para lá? A mesma coisa no reino de Deus. Eu quero colher as bênçãos do Senhor, mas eu não estou semeando nada, não estou fazendo nada agora para poder colher no futuro. Amém? Hoje eu colho frutos, eu tenho colheitas de sementes que eu plantei lá atrás. Lá atrás. E que hoje eu colho muitas das bênçãos que um dia eu plantei. Mas aí chegou um momento de pobreza, de escassez, que eu falei, Deus, e aquela semente que eu plantei lá em março desse ano? Em março desse ano, eu não vou colher esse ano ainda não. Eu já estou reivindicando a semente. Daí Deus me lembrou, querida, tu ainda está comendo do fruto de anos atrás. Uma sementinha que você pode ter achado que não, eu não estava vendo, você ainda está comendo do fruto dela. Então, se esperta, volta a semear agora, começa a semear mais ainda, para que o teu eu do futuro, a tua família do futuro, colha muito mais do que você está colhendo hoje. Amém? Amém. Então, aqui o Senhor está falando, felizes são vocês que estão passando por essas situações difíceis, mas se vocês continuarem fiéis, essas situações difíceis se converterão em alegria, abundância, em honra, em riqueza para nós. Mas se você permanecer fiel, se você continuar semeando, se você continuar crendo, se você continuar seguindo o Senhor. Tem pessoas, vou falar para vocês. Um dia eu encontrei uma menina que ela tinha ficado muitos anos na igreja e um dia ela teve uma decepção e ela saiu da igreja. E ela disse que depois que ela saiu da igreja, muitas coisas boas começaram a acontecer na vida dela. Ela casou, ela construiu a casa dela, teve o filho dela e tal. E coisas que não aconteciam com ela enquanto ela estava na igreja. E aí eu falei para ela, mas é claro, querida, você foi semeando, é como uma conta bancária, foi semeando, investindo, depositando. Mas chegou o dia que tu quis encerrar o relacionamento com aquela instituição, por exemplo. E tu vai lá e saca tudo que tu depositou e vai gastando. É óbvio
que tu vai receber as bênçãos? Porque tu sacou o dinheiro e começou a gastar. Só que eu vou te falar uma coisa, ele acaba. Por quê? Porque tu encerrou o relacionamento, não continuou semeando, ele vai acabar. Pode esperar, tu tá feliz agora, mas espera mais um pouquinho, vai acabar outra vez, porque tu encerrou. Ela parou, me olhou assim, meu Deus, é verdade, né? E nem o Alex estava contando esses dias que ele conhece uma pessoa que ganhou uns 25 milhões, né, na loteria. E daí a pessoa foi lá, a família toda se demitiu do emprego. Legal, Porque assim, eu tô com 25 milhões, por que eu vou trabalhar? Gente, 25 milhões é rapidinho para gastar. E ele vai acabar. Se você não continuar semeando, não continuar investindo, não continuar guardando e parar de trabalhar, parar de semear, vai acabar. Aí você fala, um dia eu fui rico. Tá entendendo? Mas na verdade é como você vai terminar. Você vai terminar rico? Vai terminar a sua vida rico? Tá entendendo? Então, a gente não pode olhar para as coisas desse mundo achando que a gente que nunca vai acontecer nada com a gente. Pelo contrário, a gente sempre precisa ter uma semente plantada no reino de Deus, porque ela vai nos fazer colher aqui na terra e na vida eterna 100 vezes mais. Amém. Amém? Amém. Então, essa é a única semente, é o único tipo de investimento que você planta no altar do Senhor, planta no reino de Deus, e você colhe em duas dimensões, na terrena e na celestial. Não existe nenhum outro tipo de investimento diferente desse. Amém? Amém. Então, que hoje você traga com o seu coração agradecido e um coração profeta, determinante, de que você vai semear e que você vai colher. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, traga com toda a tua dedicação ao Senhor. Nós vamos estar orando por você em seguida, em nome de Jesus. Amém. Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue pegou o meu amor. Daquela Amém? Estenda as suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós oramos e consagramos, Pai, cada dízimo, cada oferta que foi lançada aqui no teu altar. E declaramos que os teus filhos irão colher conforme a fidelidade deles, conforme a semente que eles lançaram, conforme a fé deles, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos os demônios que agem na vida financeira deles e declaramos as bênçãos sem medidas, Senhor, sobre a vida dos teus filhos também, Senhor, e que a tua obra cresça e apareça sobre a face da terra, em nome de Jesus. E também nós colocamos, Senhor, a nossa televisão dessa igreja diante do Senhor. Em nome de Jesus, declaramos a manutenção dela sendo realizada pelos céus, Pai. Em nome de Jesus, e ela voltando a funcionar perfeitamente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. A paz, amém? Amém. Queridos, eu quero que hoje preste muita atenção na ministração de hoje, porque ela é um divisor de água para a minha e para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias de constantes batalhas, de domínio de territórios, aonde nós optamos entregar o governo para Deus, ou entregamos o governo para Satanás. Há uma constante guerra. Quem vai dominar, quem vai governar a sua vida no mundo espiritual? Eu e você não estamos de olho, não percebemos. Mas se você percebesse quando que Deus já te livrou, quando que Deus já te guardou, quando que Deus já te protegeu, talvez eu e você ficaríamos surpreendidos. Ou talvez você já pode ter percebido
Quantos erros que a gente praticou e abriu brechas para o diabo entrar e acabar com algo na minha vida ou na sua vida, talvez a gente teria também antecipado e se arrependido um pouco antes e não ter cometido aquilo. Mas nós sim estamos em tempos onde guerras estão se intensificando, porque a volta de Cristo está próxima. A volta de Jesus está bem próxima. Se você acha que falta muito, não falta, segundo os estudiosos, todos os desígnios ou palavras proféticas que a Bíblia diz a respeito de Cristo já se cumpriram. Só falta ele vir. O dia, a hora, ninguém sabe. Mas até lá, nós iremos viver dias de guerras. Que é o para quem você vai entregar o domínio da sua vida. Então hoje, quando eu parei no tempo com Deus hoje de manhã, eu levantei, tomei meu banho, porque eu não funciono de manhã sem um banho. Posso ficar sem cabeça qualquer coisa, mas sem um banho não. Posso estar o frio que for. Levantei de manhã, fui tomar meu banho, peguei a minha Bíblia, peguei o meu livro, peguei meu tablet, peguei meu caderno, peguei tudo, caneta, e fui tirar meu tempo com Deus. Eu orando, orei. Aí hoje, era para estar um convidado aqui, mas ele não pôde vir. E a pastora falou assim: então tu vai ministrar? Eu falei: tá bom, amém. E eu fui buscar em Deus o que eu ia ministrar. Deus falou bem assim: o sacrifício gera poder. O sacrifício gera poder. Eu falei: ah, que legal, porque é um tema que eu gosto de falar, de pregar, de explicar ou conversar sobre isso, porque a gente precisa aprender o poder do sacrifício. Eu sempre falo para todo mundo, quando nós vamos abrir já a nossa Bíblia em 1 Timóteo. Timóteo 1, 1 Timóteo, capítulo 1. Timóteo está logo após 2 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento. E eu quero começar essa ministração, já vou dar sequência a tudo, mas eu quero parar tudo e orar. Depois que vocês acharem. Todos acharam? Amém. Amém. Vamos fechar nossos olhos e curvar nossas cabeças e orar. Pai, no nome de Jesus, começamos, meu Pai, a partir da palavra, onde o Senhor irá alinhar nossos corações com sua vontade, alinhar nossos corações com aquilo que o céu está dizendo. Então essa noite, meu Pai, tudo que for de mim, saia, que for somente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Abrir nossos corações para receber a Tua palavra. Libere seus anjos para ministrar essa noite. E repreendemos tudo aquilo que fala contra a Tua palavra, tudo aquilo que fala contra a Tua vontade, que fala contra a verdade de Cristo. E repreendemos e anulamos e declaramos que os céus estão abertos e amordaçamos, amarramos o diabo e ordenamos que ele saia na autoridade do nome de Jesus. Queremos viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. E nós já vamos ler, mas como eu estava dizendo, quando eu me converti com 18 anos. E eu cresci muito rápido no meio evangélico. Mas uma hora eu precisei descer. Mas a minha mente, como mente de muitas pessoas, a gente pensa assim: se Deus prometeu, Ele é fiel
para cumprir. Se Deus falou que vai fazer, isso vai acontecer. Se Deus diz, vai acontecer. E aí a gente acostuma fazer o quê? Vou me sentar e esperar a promessa chegar. Vou me sentar, porque o meu Deus trabalha. E sim, Ele trabalha ao seu favor. E sim, Ele fala ao seu respeito, com pensamentos que é de paz e prosperidade, de não causar dor. Sim, o pensamento dele é bom, perfeito e agradável. Tudo isso é uma verdade, mas não é uma verdade completa, é uma meia verdade. Porque é a mesma coisa que eu falar que eu vou me tornar médico sem estudar. É a mesma coisa que eu vou falar que eu vou, como temos aqui um duplo, eu estava conversando com ele agora que ele machucou a canela, jogando bola. É a mesma coisa que o Eduardo falar para mim, eu vou ser jogador e não treinar para pelo menos 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, que eu acho que é isso que deve treinar na escolinha. Quando eu era jogador, quando eu comecei com o clube, eu tive que treinar de manhã e à tarde e à noite estudar. Não queira assim não, porque a gente acha que Deus falou, Deus vai lá e Deus vai dar um jeito de fazer isso. Depende, nem tudo. Tem coisas que dependem do meu posicionamento, depende do seu posicionamento. Se eu e você não sabemos nos posicionar, Deus não pode fazer nada. Existe uma pessoa que pode barrar Deus de trabalhar na sua vida e na minha vida. Essa pessoa chama eu. Essa pessoa é você. Se Deus falar assim, eu vou te tornar um pastor, e você diz assim, eu não quero ser um pastor, você acabou de matar uma palavra profética que Deus te deu. Você pode até se arrepender lá no futuro, mas você já matou uma palavra profética. Se Deus diz assim, eu vou te fazer, vou te fazer um empresário, você diz, não quero. Você pode impedir Deus de agir em seu favor. Com palavras ou atitudes. Porque eu recebi uma palavra com 18 anos que eu seria um ministro da palavra. Mas eu tenho um amigo que também 2 dias depois, na mesma campanha que eu estava, ele recebeu uma palavra que Deus ia usar ele também com uma palavra. Inclusive, alguns anos atrás eu tentei trazer ele para falar perto de mim. Alguns meses anos. E hoje, eu sou o ministro da palavra. E ele não. A pergunta que ele me fez, por que com você deu certo e comigo não deu certo? Aí eu falei para ele assim, falei, olha, fulano de tal, tem várias questões, né? Mas a maior questão é, quem separou por uma vida de santidade? Quem separou por uma vida de estudo? Uma vida de busca? Quando ele se desviou e começou a ir para a balada, para a festa sertaneja, Deus tinha alguma coisa a ver com isso? Como é que Deus ia levantar um rapaz para colocar no seu altar para ministrar, se o rapaz estava indo para a festa sertaneja para a balada? Daí a pergunta dele que ele fez, por que aconteceu com você e não comigo? Não, porque um sacrifício revela para onde você está indo. E lá em Timóteo 1,18 nos diz assim: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram ao seu respeito. Com base nela, lute o bom combate, perseverando
a fé e a boa consciência. Portanto, algumas pessoas viram a rejeitar e a naufragar na fé. Só até aqui. Primeira orientação, o apóstolo Paulo disse assim: Timóteo, eu vou te aconselhar, eu vou te orientar das palavras proféticas a seu respeito. Quantas palavras Deus falou a seu respeito? Se não falou ainda, é porque você ainda não parou para escutar. Mas se você ler a Bíblia, tem um monte de palavra profética a seu respeito. Quanta gente já chegou aqui em outro lugar, e falou: olha, Deus tem algo na sua vida, Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer mudar o quadro da sua vida, Deus quer fazer aquilo na sua vida. Independente do que for. Quantas palavras já foram faladas? Quantas palavras foram ministradas nesse altar que vai completar um ano em agosto agora? Que foram dirigidas à sua vida? São palavras que a pessoa que está ministrando, ela não parou somente. Não, eu vou lá ministrar, eu vou de qualquer jeito. Ela separou um tempo para orar, um tempo para buscar em Deus, o que Deus quer falar com a igreja, o que Deus quer falar com cada um. Eu não consigo, o dia que eu vou ministrar, não falar com Deus a respeito de cada um, a respeito da igreja, porque eu preciso saber o que Deus quer falar com a igreja. E quem sobe aqui também é da mesma forma. Ele tem uma palavra que vai mudar a sua vida e a minha vida. Amém. A palavra que o Alisson disse aqui, o governo Alisson, na quarta-feira, ela tinha algo para mudar a minha e a sua vida. Não sei se mudou na sua, mas na minha mudou. Porque eu percebi as mudanças. E ele diz assim: então, Timóteo, lembra? Olha, Timóteo, das palavras proféticas. Quando fala de palavra profética, está dizendo a respeito do seu futuro, a respeito dos seus sonhos, a respeito daquilo que Deus tem falado para ti, porque a gente sonha, mas a gente muitas vezes guarda o sonho na gaveta e esquece. Tudo que é anunciado no seu futuro, lembra, Timóteo? E lute o bom combate. Como o apóstolo Paulo está falando assim: olha, vai existir um combate a respeito das palavras que foram ditas a seu respeito. Se tem um combate, tem sempre dois adversários, você nunca vai lutar sozinho. Porque se você lutar sozinho, não é um combate, é um treinamento para a guerra. Então você já não está mais treinando aqui, porque é um combate. Ó, você está vendo para militar tantos anos. Quando o senhor está lutando, está atirando sozinho, é um treinamento. Estou errado? Estou certo ou estou errado? É um treinamento. Mas aqui diz que é um combate, então é dois adversários que estão ali guerreando em busca de um domínio, em busca de quem vai governar a minha e a sua vida, quem vai governar o seu futuro. Se isso não é importante, eu peço para você reconsiderar e pensar naquilo que você quer para a sua vida daqui para diante. Porque o seu futuro é a coisa mais importante que existe depois de hoje. Seu futuro é importante depois de hoje e agora. Porque hoje e agora vai desenhar um futuro para você. E você fala assim: mas isso não é bem assim. Querido, na Bíblia tem uma história, nós já vamos ler, onde existiu um combate do povo de Israel contra um rei. Eu esqueci de onde que é, acho que é Moab. E o povo de Israel perdeu a guerra. Mas diferença, Deus havia dito que o povo de Israel ia vencer a guerra. Deus falou para o povo de Israel: olha, pode guerrear porque você vai ganhar a batalha. O povo de Israel perdeu a batalha. Disse que o povo de Israel só fugiu. Porque o povo de Israel não sabia sacrificar, não sabia gerar um sacrifício. O que é um sacrifício? Um sacrifício é sempre eu abrir mão de algo em prol de algum propósito maior. Quanto tempo você não jejua mais?
Quanto tempo você já não entra mais no seu quarto para orar? Quanto tempo você já não separa um momento de meditação com Deus? Ou talvez quando você vem à igreja porque está vindo. Porque não, eu vou à igreja porque hoje é domingo. Vou amenizar o peso da minha consciência. Ou como diz um amigo meu que eu tenho por aí que eu converso, eu vou para a igreja para pedir perdão pelos meus pecados. Nada contra. Mas não é esse o coração correto de vir à igreja. O coração correto de vir à igreja é para adorar Jesus. Amém. E se você não conhece Jesus, se a pessoa do seu lado que você convidou, seu vizinho, seu primo, seu tio, seu irmão, não conhece Jesus, o objetivo dele vir é para ele conhecer Jesus. Amém. Mas o meu e o seu coração que está aqui, já somos frequentadores da casa. Nosso coração deve ser adorar Jesus. Amém. E na nossa casa deveríamos ter sempre um lugar, um horário onde a gente para e fala assim: esse é o meu momento com Deus. Martinho Lutero tinha tantas coisas para fazer no seu dia, mas tanta coisa para fazer no seu dia, ele falava assim: eu não posso sair e começar minhas coisas sem antes ficar 2 horas conversando com Deus. Pelo incrível que pareça, a gente fala: meu, mas vou perder 2 horas do meu dia. Pelo incrível que pareça, ele terminava as coisas. Ele tinha que fazer. Paulo Cho é um pastor que morreu recentemente da Coreia do Sul, mas ele é um pastor da maior igreja do mundo, mais ou menos 1 milhão de membros da igreja dele. Mas ele nunca deixou o seu lugar secreto, nunca deixou de falar com Deus, de buscar a Deus. As pessoas batiam na porta dele. Estou falando de governadores e presidentes para pedir conselho. Preciso falar contigo. Chegava a secretária do lar, a secretária dele, batia na porta e falava assim: olha, o presidente da Coreia do Sul quer falar com o senhor, o governador quer falar com o senhor. Ele diz assim: ó, fala com o presidente, fala com o governador, que eu estou conversando com alguém mais importante que ele, que depois eu retorno ele. E não era à toa que esse homem virou o maior pastor. Mas eu conheço um empresário muito bem sucedido. Mora em Uberlândia, Minas Gerais. Ele por dia, ele é conhecido como um homem do milhão. Por dia ele faz média de R$1 milhão por dia. Eu tive o prazer de fazer um curso online com ele. E ele diz assim: eu nunca fecho negócio sem antes consultar a Deus. Eu não nego meus princípios. Se a pessoa vai vender para mim, não quer virar meu sócio, falar assim: eu vou fazer meia nota, ele já rompe frontal. Porque ele diz assim: eu não vou negar os meus princípios, eu pago mais imposto, mas eu não vou negar impostos com meia nota. Ele é um dos caras que mais fatura hoje no Brasil. Mas por quê? Porque o sacrifício revela o poder, revela a intenção atrás do coração. E vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 3. Nessa passagem aqui que a gente vai ler, a gente vai ver que Deus fala assim para o povo de Israel: pode ir à guerra, eu garanto a vitória para vocês. 2 Reis.
versículo de número 4. Segunda Reis 3, versículo 4. Nós vamos ler aqui numa guerra do povo de Israel contra os Moabitas, logo após a morte de um rei. Houve uma rebelião dos Moabitas. Nos diz assim: Messa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos, pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributos ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe se revoltou contra o rei de Israel. Morreu o rei que pagava tributos se revoltou. E diz assim: naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria, arregimentando todo Israel. Depois que mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe se rebelou contra mim, portanto, tu irás comigo à guerra contra os Moabitas? E ele prontamente respondeu: sim, eu irei. Já sumiu 2 reis, o rei de Samaria, o rei de Judá se reuniu contra o rei de Moabe. Eu estarei ao seu lado, o meu povo como o seu povo, os meus cavalos junto aos teus. Versículo 8. Indagou por qual caminho haveremos de subir. Ao que Jorão orientou: pelo caminho do deserto. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Pode ver aqui que o rei de Israel se uniu também. Nem foi chamado, nem convidado o cara. O cara falou: se o de Judá também vai, porque são tribos, o Israel também vai. Desculpa. E depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para os animais e para o exército. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós, será que o Senhor nos reuniu aqui, os 3 reis, para nos entregar na mão dos Moabitas? Mas Josafá, o rei de Judá, indagou: acaso não existe um profeta para que podemos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos dos reis respondeu: eis aqui Eliseu, filho de Safate, como discípulo, derramava água sobre a mão de Elias. Então declarou Josafá: ele tem uma palavra do Senhor. Presta atenção que eles fizeram tudo certo. Se prepararam para a guerra, consultaram o profeta. Olha, tem um profeta aqui, vamos consultar ele. Eles fizeram tudo certo. Quando você está em luta, você também deve consultar um profeta e pedir orientação. Ah, é bobagem. Não, a Bíblia diz assim, em 2 Crônicas 20:20: crê nos seus profetas e terei prosperidade. Eu já disse aqui, não sei se eu disse para vocês, mas eu já disse lá na série, eu já vou ler aqui. Uma vez fizeram um trabalho para acabar com a minha vida. Colocaram a minha foto rasgada na porta do cemitério, com um cadeado trancado e coração de galinha, para acabar com a minha vida. E a apóstola, a mãe, teve um sonho que Deus falou para ela quem foi. Eu não vou falar o nome da pessoa, por ética. E a minha mãe, nós tínhamos um apóstolo que era muito nosso amigo. A minha mãe chegou para ele e disse assim: apóstolo, ora pelo meu filho, que as portas do trabalho não se abrem para o meu filho. Ele falou: Silvia,
Tem uma obra de magia negra aqui terrível. Eles contam tudo isso que eu contei para vocês. E eu sou sempre mais centrado, mais pé no chão. Mas eu fui falar com a mãe, sabe? Deus me falou. E então vamos quebrar. Daí ela falou, fizeram o quê? Uma foto para acabar com a sua vida. Uma foto sua, né? Então, por causa disso, nós vamos bater todos os atos proféticos que a gente vai fazer. Vamos bater foto e colocar no Facebook e no Instagram. Era para acabar com a minha vida profissional, sentimental e trancar as portas. Aí ela pegou, fez eu desenhar um coraçãozinho, escreveu assim, feliz no amor. E eu postei, ela fez eu postar. Pensa na vergonha que eu passei postando aqui no Facebook e no Instagram. Durante 7 dias, foto de perfil. Sem ninguém saber o que era, só eu e ela. Todo mundo feliz no amor, que é isso? Perguntavam para mim, eu não respondia nada, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Aí, mas eu fiz. Aí depois era para portas abertas. Ela fez abrir um cadeado e fechar o cadeado 7 vezes. E tirar a foto do cadeado aberto e escrever assim, portas abertas. E postar no Instagram e no Facebook durante 7 dias. Foto de perfil. Eu fiz. Mas uma vergonha, ninguém sem entender nada. E o pessoal comentava, marcava assim, amém! Cadê? Sabe por que? Mas tá bom, amém. Aí depois, quem pegou o candelabro, acendeu 7 velas, que era um trabalho para a morte, para declarar a vida. E postei também. Ao meu ver e ao seu ver, eu tenho certeza que tu pensou assim, meu, que babaquice. Porque na minha mente eu falei, eu não estou fazendo isso. Mas eu obedeci. Pouco tempo depois, a porta de trabalho se abriu. 1 ou 2 anos depois, eu estava casado com a pastora. E até hoje eu não morri. Sinal, se a gente acredita naquilo que os profetas falam, a gente tem prosperidade. Então ele disse assim, lá no versículo 12, e declarou Josafá que ele tinha uma palavra do Senhor. Em seguida o rei de Israel e Josafá, rei de Edom, desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel, o que eu tenho contigo? Vai e consulta os profetas de seu pai e os videntes da sua mãe. Entretanto, o rei de Israel contestou, não, é que o Senhor reuniu os 3 reis para nos entregar no Moabita. O que Eliseu retrucou, juro por Yahvé, o nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, não te daria a menor atenção, nem sequer eu olharia em seu rosto. No entanto, traga-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto os meus súditos tocavam a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu e ordenou, assim diz o Senhor, cavam muitos poços nesse vale. Portanto, assim fala o Senhor, eis que não sentirei ventos, nem chuva, todavia esse vale se encherá de água boa, e saciarei a vossa sede, de todos os vossos rebanhos, dos vossos animais de carne. Mas isso é pouco aos olhos do Senhor, pois ele entregará Moabe em suas mãos. Presta atenção, e Deus diz, ele entregará Moabe em suas mãos. Desculpa. 19. Destruirei todas as cidades fortificadas, cortarei todas as árvores frutíferas, tamparei todas as nascentes e cobrirei de pedras todos os campos verdes. E aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muitas águas veio descendo em direção a Edom e alagou toda a região. Assim que os moabitas tomaram conhecimento do que os reis vinham atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas
das crianças aos mais idosos, foram convocados para a posição de guerras na fronteira. Ao alvorecer do dia seguinte, quando se levantaram, o sol começou a refletir seu brilho sobre as águas. Os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas, e lhe pareceu como sangue. Que então exclamaram assustados: é sangue! Certamente os reis lutaram contra si e mataram uns aos outros. E agora Moabe entreagiu. Mas quando eles se aproximaram do acampamento dos israelitas, esses sangueiros e os atacaram e os puseram em fuga. Presta atenção, que ali em cima diz que na hora do sacrifício as águas veio. E o povo de Moabe, quando se levantou para ir em guerra, dos mais crianças aos mais idosos, ele vira as águas como vermelho e pensou: o povo de Israel se matou. Encontrou que começaram a se matar. E eles foram contra o povo de Israel. O povo de Israel estava escondido, se levantou e matou. E começou a colocar Moabe em fuga. Presta atenção que lá em cima a Bíblia diz que houve um sacrifício matinal. Houve um sacrifício matinal. Lá no versículo agora 25. Destruíram toda a cidade. Aquilo que o profeta falou estava acontecendo. À medida que as tropas iam passando sobre os campos férteis, iam jogando pedras. Até os campos que era fértil, que tinha frutos, o profeta falou que ia matar, foi matando. Cada um lançava a sua, até que todo o sol tiro caça coberto. Tamparam as nascentes, derrubaram as árvores frutíferas. Restou apenas a cidade de Tim, capital de Moabe, sobre as próprias pedras. Contudo, os soldados armados de atiradeiras o cercaram também pelo que eles atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 600 homens na luta com espada, a fim de forçarem passagem ao rei de Edom, mas não teve sucesso. Presta atenção, o rei de Moabe faz o primeiro sacrifício, ele manda 700 homens para a morte. Ele mandou 700 homens para a morte, porque ele sabia, se você pegar a geografia onde o povo de Israel estava localizado, o rei de Edom e Moabe, não tinha como o rei de Moabe morrer ali. Não tinha como o rei de Moabe vir à morte. O rei de Edom vir à morte. O que Moabe fez então? Vou sacrificar 700 soldados. Vai contra o rei de Edom. E ali a Bíblia diz que os 700 morreram. Então tomou seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do seu trono, e o sacrificou diante dos deuses moabitas, campos sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou tal ira divina em Israel. Por esse motivo eles se retiraram e voltaram para sua terra. Presta atenção. Qual foi a palavra do profeta? Vai, porque o Senhor vai te entregar aos moabitas. Eles conquistaram quase tudo, 90%. Faltou uma cidade, que era a capital de Moabe. E quando chegou na capital, o rei percebeu que ele ia perder. Ele com a vida falou: eu vou perder a guerra. Eu preciso fazer alguma coisa. Então ele encontra um vale e manda 700 homens num vale encontrar um rei de Edom, sabendo ele que ali não tinha como ele forçar uma passagem, abertura de uma passagem, porque só havia um caminho ali. Então ele mandou 700 homens para morrer. Não foi para lutar não, ele assassinou 700 homens, literalmente. Mas ele viu que 700 homens não foi suficiente. Então ele pegou seu próprio filho e falou assim: vou sacrificar alguns.
o meu Deus. E a Bíblia diz que o povo de Israel desiste da luta e volta para casa. Não há algo que Deus falou que já seria deles. Quantas vezes Deus chega para mim, para você e fala assim: olha, eu falei algo ao seu respeito, eu vou fazer isso, mas a batalha começa a se intensificar. Você já percebeu? Quando Deus fala assim: olha, eu vou visitar a sua casa e eu vou salvar os seus filhos, vou salvar a sua família. De repente, um dos seus filhos começa a se furtar do nada, começa a ficar fora da casinha do nada, e você fala assim: Deus, meu Deus, que menino diabado, menino endemoniado. Não tem salvação para esse menino. Sinto-se informado, você não percebeu, mas você acabou de entregar de bandeja o seu filho para o inimigo. Porque no momento de maior batalha é quando está para acontecer algo no mundo espiritual. Quando a mulher sente fortes dores, é porque está vindo o momento do parto. Mas a gente não entende isso no mundo espiritual. A gente acha que quando o reboliço começa a acontecer na nossa casa, a gente acha que está tudo errado, Deus não está fazendo nada. Não, muitas vezes Deus usa o reboliço para mudar a vida da nossa casa, a nossa vida. Quando eu preguei aqui sobre o Vale dos Ossos Secos, quando o Vale dos Ossos Secos começou a se ajuntar, a Bíblia diz que foi um barulho estrondante de ossos juntando com ossos. Mas na visão do profeta, ele está uma bagunça. Talvez na sua vida, talvez você fale assim: não, minha vida está uma bagunça. Querido, entenda, o sacrifício gera poder. Não amaldiçoa a sua vida, não amaldiçoa a sua família, não amaldiçoa a sua casa, porque é uma guerra de domínios, de territórios. O que está acontecendo ultimamente? Se eu e você não tivermos consciência que alguém quer tomar o território que nós entregamos para Deus, nós vamos entregar de bandeja para quem não se deve entregar. Porque o diabo não precisa de muito, o diabo só precisa de uma palavra errada, de uma atitude errada, de um ato de fidelidade. Você fala mentira, não me prova. Olha para Jó. Você está vendo? Você vai pegar um copo de água para mim, por favor? Jó foi tentado a todo momento para murmurar contra Deus. A mulher dele falou: olha, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ele disse: tu é louca, mulher? Eu vi nunca dentro da minha mãe, nunca vou culpar. Mas no momento de uma aflição, o diabo quer que eu e você falamos ao contrário do que Deus está fazendo, e muitas vezes entregamos de bandeja aquilo que Deus está fazendo. Entregando de bandeja aquilo que Deus está operando na minha vida e na sua vida. Deus te prometeu: combata o bom combate, lute o bom combate, persevere na fé. Por que ele fala assim: lute o bom combate, persevere na fé? É uma sequência, porque eu e você precisamos acreditar naquilo que Deus disse. Não é fácil. Se fosse fácil, não ia precisar acreditar. Era somente assistir, pegar a pipoca e deixar Deus fazer. É somente sentar, assistir e deixar Deus fazer com a pipoca na mão. Não é difícil. A vida de Deus não é fácil. Mas a vida do diabo é pior ainda. Você quer que eu te provo? Quem é que não? Se você não teve o desprazer, não vai. Mas eu vou te explicar como é que acontece. Eu nunca tive, mas eu estudei e conheço gente que eu tirei de lá de dentro. Da Umbanda, de Banda, Candomblé, bruxos. Queridos, eles também trabalham no modo de sacrifício. Eles começam com plantas, flores. Aquilo que vai na praia, aquele barquinho que vai para o mar assim, que é uma certa um dia, é um sacrifício, um ritual a uma entidade chamada Iemanjá. Eles começam com flores.
Ah, não tem nada a ver. Você faz aquilo, a sua alma fica presa naquilo ali, você nunca mais vai ser feliz. Quantas pessoas eu atendi que pulavam 7 dias na hora de fazer a quebra de maldição? Era por causa de uma flor que jogou ao mar e pulou 7 dias. E se não dá certo, eles começam a subir o nível dos sacrifícios. Para chegar, faz sangue animal. Tem sangue animal. Não deu certo, eles vão subir para a linhagem das virgens. Por isso que as virgens são tão cobiçadas no dia de hoje. Porque se não deu certo no sangue animal, eles sobem para a linha das virgens. Por isso que a santidade e a virgindade são para ser tão cuidada e protegida. Não é à toa que isso tem um poder no mundo espiritual. Fala, por que eu devo cuidar tanto da minha virgindade? Não estou falando só para as mulheres, mas eles buscam, quando o sangue animal não dá certo, virgens. E sim é do sexo feminino. Por isso que eu estou falando agora, mas para o homem também se deve guardar o casamento. Porque a virgindade tem poder, que talvez no mundo físico você não perceba, mas no mundo espiritual tem todo o poder. É por isso que quando quem vai fazer trabalho, usa flores, usa as plantas, usa vegetais, e não dá certo, usa sangue de animal, galinha, bode, vaca, jumento, cavalo, e não dá certo, eles vão buscar as virgens. E se não der certo, as virgens, eles vão buscar primogênitos. E se não der certo os primogênitos, eles vão buscar os bebês. Você já viu uma reportagem por aí? Bebê de tal lugar sumiu e foi encontrar lugar para sacrifício. É porque o mais alto escalão não é o sangue inocente. Não deve falar isso no altar. Eu falo porque eu e você precisamos entender que as trevas não param. Continua fazendo sacrifício para travar a minha vida e a sua vida. E eu e você muitas vezes estamos perdendo, porque não sabemos como gerar poder de sacrifícios. Como barrar esse levante das trevas. Como parar com isso. Como chega, minha casa não vai ser mais atacada, minha vida não vai ser mais perturbada, minha vida não vai ser mais isso, porque eu e você precisamos aprender a nos posicionar. Esses assuntos são necessários para trazer alinhamento ao meu e ao seu coração, para que a partir de agora eu tenho certeza que você vai tomar muito cuidado antes de falar que seu filho é endemoniado, antes de falar que a sua esposa não presta. Antes de falar que seu marido é imprestável, antes de falar que seu trabalho é um trabalho miserável, antes de falar que sua casa é uma casa perturbada. Tenho certeza que você vai pensar muito bem antes de fazer isso. Porque tem alguém que só quer que você fale isso, porque ele quer gerar, através desse ato seu, uma barreira entre você e a sua casa. Uma barreira entre você e seus filhos, uma barreira entre você e seu trabalho, uma barreira entre você e o ambiente que você mora. Porque ele não precisa de grandes coisas. E se você se levantar contra isso, pode ter certeza que sua vida vai ser diferente. Então a gente começa a separar um dia. Separa um dia, jejua 2 horas por dia, 3 horas por dia. Separa um dia. E todos os dias busca o seu quarto de oração. E após disso você vai aumentando a carga. Que carga? De sacrifício. Porque se você quer voltar, se você quer sentir a Deus, ver as coisas romper na sua vida, pode ter certeza, é um sacrifício que vai fazer isso. Eu posso vir aqui pregar a noite inteira para você. Eu posso vir aqui explicar a noite inteira. Mas um dia que você falar assim, eu vou colocar essa palavra em prática, vou começar a sacrificar a minha carne,
que nossa carne é a coisa de maior valor que a gente tem. A gente gosta de ser bem tratado, a gente gosta de ser bem anulado, bem amado, mas quando a gente pega a nossa carne e fala assim, eu vou crucificar ela na cruz, hoje eu vou jejuar pelo menos 2, 3 horas, hoje eu vou orar um pouco, você vai ver que as coisas começam a romper na sua vida. Se as coisas estão travadas, você pode ter certeza, e para você analisar que você largou o sacrifício, que você largou a entrega. Você quer ter certeza que um médico, olha o quanto que ele sacrifica pela medicina. Isso vale para tudo. Se eu chegar para você, ó, eu tenho que fazer uma cirurgia no meu joelho, vamos usar um exemplo. Se o cara que vai me operar disse assim, olha, vamos lá, eu vou te operar. Mas eu vou perguntar, qual é a sua história? Eu fiz 100 operação e só uma deu errado. Aí você vai parar assim, mas eu tenho tantos anos na medicina, 15 anos, 30 anos, e chega alguém e fala assim, não, pode deixar que eu vou te operar. Você fala, qual é a sua história? Não tem história, eu acabei de me formar. Você vai confiar seu joelho a ele? Você vai ter coragem de falar, não, eu vou me entregar meu joelho a você? O meu cirurgia que tem que fazer no joelho é um ligamento ligado próximo da artéria. Se cortar a artéria, eu perco o movimento. Você tem coragem de falar para ele, eu vou te entregar meu joelho? Ou você vai entregar na mão do outro, que teve 100 casos, só um teve falência, o restante teve sucesso. Tenho certeza que eu iria escolher o que tem 100 casos. Mas sabe por quê? Porque ele já tem 30 anos de experiência, já sacrificou muito tempo de estudo ali para viver aquilo. Agora eu e você queremos ser reconhecidos, tanto na vida profissional, como na vida financeira, como na vida sentimental, como na vida espiritual, mas não queremos gerar um sacrifício. Não queremos gerar um sacrifício no nosso próximo em amor. Quem é casado, não queremos parar. Digo no meu caso, a pastora está cansada, eu posso chegar para ela e falar, meu Deus, não faz nada aqui em casa, não faz comida, não faz nada. Ou eu posso chegar, que ela também está cansada, entender e falar, pode sentar, deitar aqui hoje, eu vou fazer a janta, eu vou lavar a louça. Querendo ou não, sacrifício. Ou você pode chegar na sua vida financeira e dizer assim, eu já estou encerrando. Minha vida financeira não vai para frente, só vai para trás. Ou você pode falar assim, Deus vai abrir uma porta para mim. E você falar assim, eu vou começar a procurar algo que eu possa ganhar uma renda extra. Ou aumentar a carga horária fazendo hora extra. Que foi o meu caso. Cheguei no meu trabalho e falei assim, olha, está faltando uma pessoa aqui, não está? Esse setor dessa vaga está. Pode deixar que eu faço a função dele. Ah, mas eu não preciso descansar. Mas eu faço a função dele. Por quê? Porque eu comprei uma casa. Comprei um tenho que pagar. Então eu trabalho em dois turnos. Quando eu deveria estar trabalhando em um turno, eu trabalho todo dia. Eu falei, não. É porque você não entende que eu tenho coisa para pagar. Em vez de amaldiçoar, eu poderia falar assim, meu Deus, meu trabalho não me paga nada, é um trabalho que... Não. Gere sacrifício, muda a sua vida. Sua vida espiritual, se você quer mais unção, mais poder, busque em Deus. Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você dobra ou você faz aquela oração do amarradeiros? Deus abençoe meu dia, amém. Aí a gente fala assim, meu trabalho está um caos, minha vida está um caos. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, a pastora é assim, a pastora tem dificuldade de orar de manhã. Ela chega e diz, meu Deus, o serviço está um caos, o trabalho está um caos. Tu orou hoje de manhã? Pergunto para ela, ela fala assim, não, eu falei, mas também, né? Você quer o quê? Eu sei certinho lá no meu trabalho, todo mundo sabe que eu trabalho no PA. Tirando segunda-feira, que é um dia a casa, mas todos os dias, quando está muito feio as coisas, é porque
porque eu sempre esqueci de orar. Tem gente que já pediu para mim não sair do PA. Quando eu saio do PA, vou para casa almoçar. Quando eu vou para casa almoçar, eu volto. O pessoal fala assim: meu Deus, teve uma briga aqui. Como? Eu fico aqui 8 horas sentado aqui, 6 horas sentado aqui nesse banco, não acontece nada, eu dá vontade de dormir. Eu saio para almoçar, acontece briga. Mas é porque eu oro, mas que não acontece quando eu estou lá. Entendeu? Tem um sacrifício em poder para mudar a sua vida e a minha vida. Amém? Fique de pé comigo. Não precisa colocar música. Feche seus olhos, não precisa. Eu já vou orar e vou despedir. Feche seus olhos comigo. Eu quero que você pense aonde você pode mudar a história da sua vida. Nesse momento, onde você pode gerar mais poder, onde você pode gerar mudança. Não precisa ser grandes coisas, porque grandes mudanças começam com pequenas coisas. Grande mudança começa quando você tira aquela cama daquele lugar e coloca em outro lugar. Quando você pega o prato que costumava deixar na mesa e leva para a pia. Melhor ainda quando você lava o prato. Grandes mudanças começam com pequenas coisas. Deus, em nome de Jesus, nesse momento queremos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, meu Pai. Mas eu não aceito sair daqui deixando, meu Pai, de transmitir aquilo que o Senhor me deu. Eu não aceito que meus irmãos saiam daqui, se não sair daqui para mudar. Então, que cada um, meu Pai, mude essa semana, meu Pai, essa palavra no nome de todos. Que o Senhor leve a todos ao lugar secreto, leve a todos a jejuar, leve todos, meu Pai, a mudar as suas palavras, leve todos a entregar o governo ao Senhor, porque vivemos em constante batalha. Então, meu Pai, abre o céu sobre nós e derrama a tua graça. Repreendemos a enxucadeira, ordenamos, sai agora, na autoridade que no nome de Jesus você não tem permissão de ficar aqui. Pega tudo que é seu e sai agora. Vaza, vai em nome de Jesus. Ordenamos agora, capa preta, você que está alojado no pensamento dessa pessoa, eu ordeno você agora que saia, na autoridade do nome de Jesus. Maria Padilha, Pombagina Cigana, eu te ordeno agora, sai, no nome de Jesus Cristo, solte agora o corpo dessa pessoa, solte agora no nome de Jesus os bens dessa pessoa, solte agora na autoridade que é no nome de Jesus, eu te ordeno, sai, no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora que os demônios agora partem em retirada. Em nome de Jesus. E Pai, entregamos esse culto ao Senhor. Leve cada um, meu Pai, em segurança para casa. Sim, Deus. No nome de Jesus. E que a partir de hoje, meu Pai, que possamos aprovar as suas promessas se tornando realidade sobre nós. Que as nossas perguntas não sejam mais Deus falou e por que não aconteceu, seja ao contrário, seja afirmativa. Deus falou e aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Seja Deus falou que ia salvar a minha casa, e eu e minha casa estamos aqui servindo ao Senhor. Seja Deus falou que é mudar a minha vida financeira, e a minha vida financeira é para louvar o Senhor. Meu corpo pode haver enfermidade, mas o Senhor é o Deus que sabe, o Deus que cura. Então louvado seja o nome do Senhor, porque me curou num simples dor no joelho, num simples resfriado, me curou de um câncer, me curou de qualquer outra doença, porque o Senhor não é nada impossível. Então anulamos a incredulidade e declaramos que entramos numa nova esfera de fé, para a tua glória, para o teu louvor, no nome de Jesus. Nos leve para casa, nos abençoa a nossa semana, seja uma semana de prosperidade, de riqueza, de glória, que o nosso lar seja um lugar de paz, de refrigério e de abrigo, meu Pai. Repreendemos o cansaço, o divórcio, a murmuração, e declaramos o nome de Jesus, os céus abertos, no nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, vamos tirar nossa foto. Amém, glória a Deus.